Olá, meus amigos aí do Facebook, tudo bem? Aqui estou eu, Nelson Júnior, e vamos falar sobre um assunto que vai servir tanto no campo espiritualista quanto no próprio meio musical. Afinal de contas, a vaidade, por vezes, fala ao íntimo daqueles que lidam com arte, daqueles que de alguma forma têm algum destaque. Então vamos falar sobre a humildade, porque as pessoas confundem humildade com escassez de recursos. As pessoas confundem humildade com viver em locais onde, tipo, aquela pessoa é humilde. Por quê? Porque ela mora num barraco, numa favela, ou mora num lugar distante no país onde existem poucos recursos. Aí a pessoa é humilde. Não. Existe uma diferença muito grande entre humildade e você ter menos recursos, ter a escassez material, ter privações, porque existem milionários que têm em si, em seu íntimo, nas suas qualidades espirituais, a humildade. E existem pessoas com escassez de recursos imensa, que passam dificuldades, e essas pessoas, mesmo em dificuldades, ainda têm em si a soberbação. Então a humildade, ela é uma característica que independe dos recursos que a pessoa tenha, e sim do caráter que a pessoa manifeste. A humildade é exatamente quando você reconhece que você pode ter a externa beleza, pode ter o maior dos talentos, pode ter a melhor oratória, pode ser a pessoa com maior destaque social, pode ter uma habilidade artística incrível, pode compor verdadeiras obras de arte para música, ou pode criar as melhores estátuas esculpidas. E isso, embora sejam talentos incontestáveis, porque você os verá saindo de você e verá os elogios, é você saber que isso não o torna melhor do que ninguém. Todos nós somos irmãos diante de Deus. E a humildade não é deixar-se humilhar, mas saber que todos somos iguais. E se existem aqueles que ainda não desenvolveram em si suas habilidades, talentos e dons, é porque ainda não chegou a hora, porque todos nós carregamos em nós mesmos habilidades, talentos e dons. Todos nós desenvolvemos ao longo de muito tempo, aqueles que não creem em alguma religião espiritualista, eu sou um bandista, então nas religiões como a minha, se crê na reencarnação, mas se você não é de uma religião que acredita nisso, você deve pelo menos observar que cada um tem latente em si algo que o torna diferenciado, pois todos somos diferentes. E ser bom é algo que é inerente, na verdade, ao ser humano. Aqueles que persistem na maldade e persistem na soberbação apenas estão passando por uma etapa. Esta etapa é uma etapa que, um belo dia, quando a pessoa despertar e compreender que estava numa fase de infantilidade de raciocínio, quando ela for despertada a consciência para um outro estágio de consciência, onde perceberá que estava envolto nas trevas da ignorância, você verá a pessoa manifestar suas qualidades de uma forma ampla. Ser humilde só nos engrandece diante de Deus. Aquele que é assoberbado, e compreendamos, você saber que faz bem algo não significa que você é envaidecido ou assoberbado.
A coisa começa quando você acha que aquilo o torna superior a outras pessoas. Podemos ser sim especiais uns aos outros nos sentimentos que carregamos, no amor que projetamos, sermos pessoas inesquecíveis pelos atos e pelas nossas pela nossa herança, por todo o legado que deixamos. Podemos nos tornar especiais na lembrança e na memória de outras pessoas. Mas não importa, do mais simples ao mais rico, do mais jovem ao mais velho, do mais sábio ao maior aprendiz. Somos todos iguais. E usei o termo sábio e aprendiz porque ignorante, na verdade, não é aquele que sabe menos, mas aquele que ignora tudo aquilo que sabe. Ser humilde é, antes de mais nada, evitar conflitos. A humildade e o pacifismo andam de mãos dadas. Mas a humildade e a injustiça, não. Existe uma diferença entre ser humilde e ser justo e querer a justiça, tanto para si quanto para o seu semelhante. Existe uma diferença entre ser humilde e humilhar-se. E também existe uma diferença muito grande, como eu disse, entre o cara ser pobre e ser humilde, não é sinônimo. Existem pessoas que falam mal, que têm uma oratória ruim, que vêm de faixas da população que têm dificuldades, pessoas que tiveram pouco estudo e que, no geral, não são humildes. Até assim são assoberbados, falam mal, tentam manipular as pessoas de forma negativa. Manifestam uma inteligência incrível, apesar da pouca cultura adquirida em termos sociais. Ou seja, a inteligência utilizada de forma negativa pela vaidade e a assoberbação. E existem pessoas que têm milhões de dólares na sua conta, que veem o seu semelhante como um igual, que comovem-se com as dificuldades do mundo e procuram, apesar de ter toda aquela riqueza, serem beneméritos. A humildade é você saber que você volta à terra. Se pensarmos que a palavra pode significar que você volta ao humus da terra, é exatamente isso, que todos somos exatamente a fertilização do nosso planeta em termos de nascemos, vivemos e morremos, e o que levamos da parte material, aqui vai ficar. O que levamos será sempre as experiências emocionais, o conhecimento adquirido e aquilo que Deus nos proporciona, porque todo o resto é matéria. Os laços e vínculos que temos na matéria, eles também se irão, mas o que fica é o aprendizado. Ser humilde é a capacidade de aprender sempre, de não envaidecer-se, não importando os elogios, mas não humilhar-se, não importando as ofensas. Porque diante de Deus ninguém é humilhado. Somos todos elevados, porque Deus nos tem todos como irmãos. Nenhum de nós é mais amado por Deus do que outro. Nenhum de nós tem mais direitos diante de Deus do que outro. Por vezes, como um pai austero, Deus é obrigado a nos reeducar e reconduzir. Às vezes de forma consciencial, às vezes
de forma cuja repreenda nos soa punitiva, mas é na verdade educativa. Somos todos iguais diante de Deus. Não se esqueçam disso.